Olá pessoal, hoje vamos falar sobre ordem de venda, a importância dos campos da ordem de venda. Então vai ser um vídeo mais longo, mas bastante importante aí. E eu vou me ater simplesmente à ordem de venda. Depois eu vou fazer um outro vídeo, na verdade já tem um outro vídeo, onde a gente discute sobre processo de geração de remessa e a parte de faturamento também tem outro vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, no processo de ordem de venda, a gente já fez um vídeo sobre ordem de venda simplificada. Nós também falamos nesse mesmo vídeo que a ordem de venda simplificada sempre vai gerar uma ordem de venda normal. Ou seja, a mesma coisa, por exemplo, quando a gente tem uma ordem de serviço, vai gerar uma ordem de venda. Então, um ponto bastante importante na ordem de venda e aí não só na ordem de venda, como tudo no RP, são os cadastros. Quanto mais bem organizados estão os cadastros dos seus clientes, melhor e mais dinâmico e mais fluido é o processo do RP como um todo, e não diferente, por exemplo, de uma ordem de venda. Bom, a referência de pedido está obrigatória nessa base por uma personalização de janela que eu fiz em outro vídeo, não é obrigatório por padrão, mas aqui são referências que eu posso colocar e que essas referências de pedido serão compostas no XML. Então aqui é o caso quando, por exemplo, o seu fornecedor pede que você informe o número do pedido dele a nível de cabeçalho do seu pedido. Ou também isso pode estar na linha, que é o famoso NPED e eu acho que é NXPED, da tag da nota. Bom, tipo de documento, a gente já falou, ele é o principal balizador e o principal caminho para que o sistema entenda o que você quer fazer e para que o sistema crie condições para que te atenda da melhor forma o fluxo. Tipo de transação, nós estamos falando que são os tipos de transações que o Brasil tem hoje, e isso está diretamente ligado à legislação. Então, se é uma compra para consumo final, se é uma exportação indireta, uma industrialização, uma remessa, é uma revenda, e isso aqui está diretamente ligado à configuração dos CFOPs e das exceções fiscais, que a gente também viu em outros vídeos, na hora de eu compor a minha matriz ou minha regra tributária. Então eu vou usar nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, esse cliente está comprando para revenda, e aqui eu posso selecionar qual é o armazém. Então eu poderia deixar fixo aqui, um exemplo que eu vejo bastante por aí. Geralmente as empresas têm um armazém comercial e o comercial enxerga apenas esse armazém. Mas Bruno, eu não quero que selecione outro tipo de armazém. Simples, faça uma personalização de janela, padronizando qual armazém que o comercial vai usar e não permita com que ele mude esse campo. E lembrando também que o armazém pode estar selecionado no tipo de documento. Então, por exemplo, vou ter um tipo de documento de venda de sucata e obrigatoriamente a minha venda de sucata só sai do meu armazém de sucata. Então eu poderia criar nesse tipo de documento, atrelar o armazém de sucata nele e, consequentemente, ao setar esse tipo de documento na minha ordem de venda, ele vai colocar o armazém que eu estou falando. Então, só para a gente ilustrar, e não vou entrar em detalhe, no tipo de documento eu poderia vir setando aqui qual armazém que eu estou falando. Então, a gente já viu isso em outro vídeo também sobre tipos de documento. E é muito importante que vocês assistam essa série de vídeos relacionados a tipo de documento, porque ela dá uma noção real e clara do que cada tipo de documento é importante. Fatura R, fatura P, pagamento e assim por diante. Bom, data prometida é um campo que às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas ele é fundamental até na hora que eu vou fazer uma expedição, ou até mesmo na hora de eu compor lotes de encarregamento, ou quando faturar, ou até mesmo para a produção. Então, nós já vimos isso em um vídeo de produção, onde eu começo a trabalhar com a régua de produção, onde eu quero enxergar tudo que eu tenho que produzir até o final desse mês, que eu tenho que entregar até o final deste mês. O exibir em relatório, a gente também já falou, ele é um campo bastante importante para eu poder selecionar quais são os documentos, por exemplo, que compõem relatórios comerciais. Um documento, uma ordem de venda de, sei lá, sucata, eu não quero que componha meu faturamento, ou uma ordem de venda que no caso é uma remessa para conserto. A data do pedido. Lembrando que se eu gero uma remessa automática, eu sempre vou considerar a data do pedido, ou seja, a data da entrada desse pedido, mais a sua prioridade, que é bastante importante. É outro campo também que às vezes as empresas esquecem da sua importância. E aí aqui eu posso vir e vou falar basicamente desses dois carinhas aqui, regra da fatura e regra do pedido, que são itens bastante importantes no dia a dia e na forma com que
eu vou enxergar esse faturamento ou até mesmo com que esse pedido vai caminhar dentro do meu fluxo de trabalho aí. Bom, quando a gente fala em regra de fatura, nós estamos falando em quando ou que momento eu posso faturar esse pedido. E aqui, a regra da fatura, ela está combinada também com a regra de pedido, com a regra de entrega. Tem bastante uma documentação escrita muito legal no Docs nosso, também aconselho vocês acessarem por lá. Mas, basicamente, eu posso ter combinações das duas. Então, por exemplo, quando eu falo que minha regra de fatura é após entrega, significa o seguinte: a cada entrega eu posso vir e faturar este item ou essa fatura. E como vai ser a minha entrega? A minha entrega ela vai ser após recebimento, disponibilidade, forçar, linha completa, manual ou pedido completo. Então vamos imaginar um caso onde eu estou falando o seguinte: eu quero fazer que a minha regra de fatura é após entrega. E, nesse caso, a minha regra de entrega é pedido completo. Na prática, eu só vou faturar quando o meu pedido for entregue completo. Ou seja, eu tenho 10 linhas no pedido, eu expedi 9, falta uma linha, não vai aparecer para mim faturar. Porque a minha regra de pedido é completa. Então eu posso ter combinações entre elas. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma regra de fatura após pedido despachado. Então após eu despachar o pedido total, eu consigo enxergar esse item para faturamento. E se a gente for olhando aqui na lateral, nos ajudas de contexto, eu também tenho a minha explicação sobre cada um desses itens. Outro ponto bastante importante aí: eu posso ter regras de fatura que é, no caso, imediato. Quando eu vou usar imediato? Imediato significa o seguinte: ao salvar o pedido, mesmo antes de completar esse pedido, ele já vai estar disponível para que eu fature. Cara, um exemplo disso. Vamos imaginar um caso onde eu tenho uma entrega futura. Então eu tenho que faturar o pedido já, mas eu ainda nem sei quando eu vou entregar para o meu cliente. Ou já sei, mas daqui a 60 dias eu já tenho que fazer a nota para que a coberta e a entrada desse pagamento, vamos imaginar que esse pagamento seja à vista. Ou mesmo uma triangular. Então são casos onde a minha regra de fatura é imediata, ou seja, antes mesmo de acontecer qualquer coisa, eu já vou faturando ele. Então esse é um outro. E um outro eu posso ter através da programação do meu cliente, conforme a programação do meu cliente aí. E aí, só fazendo um paralelo, eu posso criar, que nem nessa tela aqui, programações de faturamento. Então, mensal, quinzenal, com data, última data para faturamento, e aí por diante. Eu posso criar essas programações. Bom, geralmente, e no dia a dia, a gente vai acabar usando muito de acordo com a regra de cada cliente. Isso não tem uma forma, a melhor forma, e sim, a melhor forma é que essa ideia para melhorar o processo do cliente. Mas geralmente a gente vai estar após entrega e vai condicionar junto com as regras de entrega. Quais são essas regras de entrega? Então, pedido completo, só despacho com o pedido completo. Manual, eu vou selecionar o que eu quero despachar, a quantidade que eu quero despachar. Ou seja, eu vou gerar a minha expedição manualmente, lá através da minha tela de expedição. Então, os processos de gerar remessa não vão gerar essas faturas, eles vão ser gerados manualmente. Linha completa, ou seja, eu posso ter 15 linhas no pedido. Somente as linhas que eu tenho a quantidade total em estoque eu vou gerar. Forçar, como consequentemente, ou seja, force, gere, independente se eu tenho no estoque ou não, e deixa que lá na hora que eu for completar a minha expedição, barra em face ao que está configurado no armazém, se deixa ou não o estoque negativo. Ou mesmo a própria sequência. Então é um ponto importante aí. Imagine que eu tenho 10 pedidos. Eu vou ordenar pela ordem de entrada e pela prioridade. Então, consequentemente, eu já quero que ele gera a minha remessa automática e vem esgotando cada localizador. Então, se eu uso um forçar, ok, ele vai vir gerando e ele vai gerar de todo mundo. Ao passo que eu só gerar disponibilidade, só vai gerar daquilo que eu tenho e esgotar. Quando acabar, ele vai parar e não vai continuar expedindo essa mercadoria. Disponibilidade, ele vai gerar a minha expedição com face naquilo que eu tenho disponível para entrega. E após o recebimento, que ele vai se comportar muito próximo ao pedido antecipado. Então, após o recebimento de um valor financeiro, ou seja, um pagamento, nesse caso seria um pagamento do tipo de recebimento, atrelado a esse pedido. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar após entrega e vou falar que eu quero
conforme a minha disponibilidade, que é o que geralmente as empresas vão utilizar. Mas, lembrando, não existe um modelo perfeito, e sim aquilo que melhor adequa ao processo. Descrição, uma descrição que eu poderia complementar no pedido. O parceiro do negócio que eu tenho, então eu vou colocar aqui o meu mundo do café. E aqui um ponto bastante importante, se a gente entender e observar essas regras do pedido, esses campos eu tenho o parceiro que é da fatura e o parceiro da remessa. Então aqui em partes triangulares eu tenho a correlação desses parceiros, onde eu posso usar cada um. Então, por exemplo, numa triangular é para quem eu vou entregar, no caso do parceiro normal, é para quem eu vou faturar a nota, e aonde eu gero essas relações. Eu tenho essas relações que é um cadastro, que é a relação com parceiros, aonde aqui eu poderia cadastrar, por exemplo, que a distribuidora arábica, que é o exemplo que eu deixei feito aqui, está relacionada com a Marcela Manuel. Então, nesse caso aqui, eu posso trabalhar com triangulares ou nesses dois itens. Ele vai me habilitar a selecionar, por exemplo, quando eu colocar esse parceiro, qual é o que eu vou entregar. Então, para operacionalizar entregas triangulares, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar e cadastrar relações de parceiros. Diferente um pouquinho da entrega futura, que a relação é comigo mesmo, no caso do próprio cliente, né? Nós vamos falar depois num outro vídeo especificamente sobre a entrega futura, então não vou entrar em detalhe. Mas a triangular, basicamente, a única coisa que eu tenho que me atentar é criar uma relação de parceiro, quem relaciona com quem, para que eu possa trabalhar esses dois itens, ou seja, quem fatura e quem eu entrego. Então, quem está comprando para quem eu entrego, para quem está comprando para quem eu entrego. Bom, outro ponto bastante importante que a gente já falou no parceiro de negócio também são os endereços. Eu posso ter parceiros com múltiplos endereços, e endereços de entrega, endereços de faturamento, endereços de cobrança e endereços financeiros. Então aqui, de acordo com o que está setado nos parceiros, ele me habilita a selecionar outros. Nesse caso aqui, eu tenho apenas esse mesmo selecionado para que eu possa cobrar e que eu possa entregar a mercadoria. Ele me traz a situação do parceiro. Bruno, um ponto importante aí, para que aparece o contato aí? Eu não quero contato, não me interessa. Para algumas empresas pode não fazer sentido, mas para a maioria faz muito sentido. Imagine o seguinte, eu tenho uma empresa muito grande, ou uma empresa pequena, não importa, que eu quero saber com quem eu estou me relacionando lá. Quem é meu contato? Quem comprou? Ou para quem eu vendi? Então, quando CRM, mas não CRM simplesmente em termos do sistema, mas um sistema de CRM de relacionamento interpessoal com esse cliente, é fundamental saber, por exemplo, quem está com quem. Mesma coisa do contato. Então, tributação de destino de entrega. Isso aqui é um ponto bastante importante aí e tem a ver com a parte, principalmente, no estado de São Paulo, quando eu estou falando de construtoras, onde, por exemplo, eu posso faturar para uma empresa dentro do estado de São Paulo, o CFOP 6, ou seja, que indica fora do estado, e que a tributação não encaixe dentro do estado, ela saia como para o destino. Então, existem, o estado de São Paulo permite, alguns outros estados também permitem acontecer isso aí, onde eu faturo. Então, o meu endereço de faturamento é estado de São Paulo, meu endereço de entrega é Minas Gerais, e minha tributação é para Minas e não para São Paulo. E, por coincidência, parece estranho isso, mas é comum, o CFOP, mesmo que a nota fiscal de faturamento seja para dentro do estado, saia com o CFOP 6. E nesse caso, por exemplo, teria DIFAL normal, porque no caso de incidir DIFAL, porque está para fora do estado. Então esse flag ele é bastante útil. Ah, mas eu não tenho situações assim na minha empresa, posso tirar isso da minha tela? Sim, poderia tirar da sua tela sem problema nenhum. Por exemplo, aqui o próximo passo, eu vou ter qual a minha regra de pagamento. Então a gente já falou sobre a regra de pagamento em outros vídeos. A regra de pagamento está diretamente relacionada à forma com que esse cliente está sendo encarado no momento da compra. Essa compra vai ser em crédito, essa compra vai ser um cartão de crédito com o meio de pagamento meu, vai ser um cheque, vai ser um débito, vai ser um dinheiro. Geralmente tudo aquilo que não é pagamento à vista, ou seja, eu recebi um meio de pagamento na mão, seja um cartão de crédito, um cheque, ou um débito, ou um dinheiro em si, ele é um crédito.
Mas, Bruno, é um crédito e ele vai pagar em boleto amanhã. Não importa, é uma operação de crédito. Mesmo que seja por minutos, ela é uma operação de crédito. Condição de pagamento, nós já falamos sobre um vídeo especificamente sobre condição de pagamento, então, e as nuances que tem na condição de pagamento. Então, posso selecionar minha condição de pagamento, ela vai me indicar em quantas vezes eu vou receber isso aí e em que tempo, em que espaço-tempo eu vou receber essa venda que eu estou fazendo. Minha lista de preço poderia estar automaticamente cadastrado no parceiro de negócio, a gente já viu, mas me permite mudar, é o caso que eu estou fazendo aqui. A custódia, a gente também já fez um vídeo sobre custódia, ela vai me informar qual é a direção, como eu vou encarar esse recebimento da minha carteira. Esse é um ponto bastante importante aí. Lembrando que custódias, são elas que determinam se geram ou não boletos, por exemplo. Então, se configurado errado as custódias, eu posso ter problema. A moeda, então, se eu tiver uma operação, por exemplo, internacional, a minha lista de preço ela vai estar condicionada a uma moeda internacional e, consequentemente, muda a minha moeda aqui. Então, por exemplo, se eu usar uma exportação aqui, ele já automaticamente já me traz qual é a minha moeda. E um ponto bastante importante, qual é o tipo de conversão que eu vou usar. Nós já falamos também sobre isso aqui, mas o sistema está inteirinho preparado para multimoeda. E nesse caso, eu poderia ter diferentes tipos de taxas de conversão de acordo com o que eu acertar com cada cliente. Então, hoje, o spot é o que a gente busca no Banco Central e traz o PETAX. Mas eu poderia criar uma da empresa, poderia criar uma fim de período, ou poderia criar mesmo uma média. Então, são livres aí que eu poderia usar. Lembrando que o sistema vai converter sempre pela taxa do dia, quando eu fizer minha venda, que ela, nesse caso, ela é posicional, e no caso, por exemplo, de um título a receber, ele sempre vai converter pela taxa do vencimento no futuro, porque ela vai mudar, ela é condicional, ela muda em face ao tempo e à cotação. Bom, consequentemente, quem é o digitador, ele vai pegar sempre o usuário logado, aqui eu estou usando um café de mim. Quem é o especialista? Então, por exemplo, um exemplo que eu posso usar um especialista. Eu vendo ar-condicionado, eu tenho quem está vendendo o ar-condicionado e quem vai instalar o ar-condicionado. Um caso onde eu tenho uma venda de eletricista, então eu tenho quem é o cliente e quem é o eletricista que vai instalar, e aí por diante. Então eu poderia trabalhar. Mas, Bruno, eu quero trocar o nome desse campo aqui e usar posso. Lembrando, e um ponto bastante importante, que especialista não calcula comissionamento. Comissionamento, a regra de comissionamento do BR, que também já tem vídeo sobre isso, ela está 100% inerente ao representante da venda. Então, geralmente, as empresas vão usar o vendedor interno, as empresas vão trabalhar quem é o especialista, ou seja, quem é o cara que vai atuar na implantação, na instalação desse item, e quem é o representante meu da carteira. Eu poderia ter origem de vendas, isso aqui é muito importante quando a gente analisa como as minhas vendas, ou qual é o resultado que eu estou tendo nas minhas ações de marketing. Então aqui eu deixei um cadastrado, é um cadastro, eu posso cadastrar inúmeros itens, e a origem de pedido, podem reparar aqui que ela poderia vir cadastrando por organização ou global, é um ponto bastante importante, que na DevCop a gente tem bastante cuidado com isso. Oportunidade de vendas, vamos imaginar, a gente já fez um vídeo sobre o funil de vendas, sobre o pipeline. É fundamental que o final do meu funil eu possa vincular uma oportunidade, e aí eu consigo entender qual a taxa de conversão minha em quantidade e em valor. Então imagina, eu fiz 3 prospecção e eu converti uma, beleza, mas essa prospecção minha gerou um faturamento de 500 mil reais. Eu fiz 500 prospecções, eu converti 500 e essas 500 prospecções me converteram, por exemplo, com uma venda de 3 mil reais. Então, esse espaço essa correlação entre quantidade e valor, só é possível ter quando eu vinculo a minha oportunidade de vendas, que é o final do meu funil. Então, mas eu não vou vincular. Ok, você vai ter dificuldade para poder enxergar esse funil, esse pipeline todo. Contrato, eu poderia vir e cadastrar contratos comerciais. Então, ele vai vincular, a gente vai fazer um vídeo sobre contrato, a gente até detalhe, mas o contrato, eu poderia, e ao vincular uma ordem de venda, ele vai me condicionar que eu possa ter determinadas situações na minha ordem de venda que satisfaçam o contrato,
e também eu poderia gerar do contrato uma ordem de venda automaticamente. Então imagine que eu tenho um contrato, 10 parcelas de R$1.000, eu não preciso gerar a ordem de venda, eu posso ir no contrato e mandar gerar a ordem de venda e ele já vincula automaticamente. A gente também vai fazer um vídeo sobre o contrato para a gente depois discutir um pouco mais detalhe. Bom, então, não vou deixar nenhum contrato. Inscrição estadual substituta. Em casos onde eu tenho ICMS-ST e na maioria das vezes imagine que eu vendo para todos os estados do país e consequentemente eu tenho que fazer antecipação no pagamento da ST porque eu não tenho inscrição no estado de destino. Então, consequentemente, eu não apuro por débito e crédito e sim por recolhimento antecipado. O problema disso, devoluções onde eu não posso me acreditar desses impostos. Então, há bastante empresas têm caminhado para abrir inscrições substituta nos estados de destino da mercadoria. O que isso impacta? Impacta que quando eu faturo para um estado onde eu tenho uma inscrição substituta, eu informo essa inscrição substituta aqui no meu cliente, aqui no meu pedido, e o sistema já vai sugerir automaticamente isso. Então, por exemplo, tenho uma inscrição substituta no estado do Rio de Janeiro, estou fazendo uma venda para o Rio de Janeiro. Ele vai me sugerir automaticamente a inscrição substituta do Rio de Janeiro para que eu não precise recolher por antecipação através da GNRE a minha ST. O que nesse caso acontece? Eu faço uma apuração de débito e crédito da ST lá no meu SPED ICMS IPI e eu consigo pagar no final do período, eu não preciso antecipar esse recolhimento. E se eu tenho devoluções, eu consigo me acreditar. Então, Bruno, eu não uso isso. Ok, tira da tela. Observação da nota fiscal, o que eu colocar aqui, ele vai levar para a minha nota fiscal, nas minhas observações da nota. Então, se eu colocar aqui, teste de impressão de mensagem legal, ele vai imprimir isso aqui automaticamente na minha nota fiscal. Estado do documento, a gente já falou que quando a gente viu o vídeo de ergonomia, então todo documento no sistema, ele tem uma ação, quando ele é esboçado, ele não é um documento firme, ele não é um documento válido, mas não firme, e a partir do momento que esse documento passa a ter uma ação, como preparar, completar, e de acordo com cada tipo de base de documento, o sistema passa a entender o que eu quero fazer com ele. Encerramento, então isso aqui, para que é importante? Por que eu estou perdendo venda? Por que eu estou perdendo pedido? Por lead time, por preço, por falta de produto, por qualidade de produto. Então isso é importante para quê? Porque eu posso vir condicionando os meus encerramentos de pedido, tanto no fechamento de pedido, ou, por exemplo, no meu encerramento normal, por exemplo, não vou mais usar os pedidos, vou anular ele. Por que eu estou anulando? Imagina o seguinte, eu tenho 10 pedidos, desses 10 pedidos eu faturei 8, 2 eu não faturei por falta de produto. Então eu vou fechar esses 2 para que baixem as reservas desse material, porque o meu cliente não quer mais. Por que eu perdi R$10.000 em vendas? Então são respostas que isso aqui pode te dar, se bem classificado e bem criado. Então aqui eu deixei criado alguns, eu poderia criar vários aqui, não teria dificuldade, e aí fica a critério de cada cliente. E um ponto importante é que quando eu coloco um motivo de encerramento, ele me habilita um campo de observação, onde eu posso complementar esse item. Bom, total de linhas, total de frete, total de juros. Os juros mensais a gente falou também no vídeo sobre condições de pagamento. Condições de pagamento que eu tenho após entrega, ele me permite calcular juros sobre determinadas situações. São juros capitalizados diariamente e juros compostos. Valor de troco, isso aqui é diretamente ligado a informações notas fiscais, principalmente quando eu recebo em dinheiro ou quando eu recebo em cartão de crédito. Seguro, o tempo médio da minha condição de pagamento. Então, estou falando de uma condição de pagamento em 10 vezes, ele está falando para mim que o meu tempo médio aqui vai ser 165 dias. E se a gente olhar também aqui, eu tenho na minha própria condição de pagamento, só fazendo um paralelo rápido, onde eu poderia informar as minhas condições de juros. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui 3% de juros mensais e ele vai entender que esses juros, ele vai poder calcular esses juros aí. Então, se a gente olhar aqui, como eu coloquei 3% de juros na condição,
ele já me calculou um fator de juros mensal de 1,17 num tempo médio de 165 dias. Se é um documento do tipo de remessa para instrução, ele vai marcar a flag. E aqui, parceiro de retirada e localização também tem a ver com notas fiscais. Eu posso ter, nessas últimas atualizações da nota fiscal eletrônica, faturamento para um determinado parceiro e que no momento de retira é outro. E hoje eu já devo informar, nesses casos, essas situações. Então, ou seja, para quem eu vendi e quem retirou. Esse é um ponto bastante importante aí. Quem vendi, quem retirou. Então, eu não tenho jamais como ir não informar. São tags que o sistema obriga. Então, se for diferente, eu deveria informar. E ainda há tipo meu de retira, ou minha via de entrega. Se é retira, entrega ao transportador. Então, se é retira, o parceiro da minha retira. Se é entrega, qual a minha região de entrega? E se é transportadora, qual a minha transportadora e a minha região de entrega? Então, são itens que, conforme a minha via de entrega, me condicionam a colocar. Então, uma vez que é retira, se for diferente, eu deveria informar. Bom, e um outro item bastante importante é a prioridade. Então, em face à prioridade, ele é um dos itens que, consequentemente, me determinam a sequência minha de despacho, de remessa da minha expedição. Vou deixar como prioridade urgente, aqui, e vou falar que vai ser uma retira e é o mesmo cara que está retirando. Então, não preciso me preocupar com nada. Eu poderia falar que é uma entrega. Falar que é uma entrega e vou falar que vai ser na região do interior paulista. Região de entrega, a gente também fez vídeo já sobre a região de entrega. É outro ponto bastante importante aí, então não vou entrar em detalhe, mas a região de entrega ela é fundamental para que eu possa usar recursos do sistema, por exemplo, como listas de embarque, e até a própria roteirização da lista de embarque. Mas como já tem vídeo, não vou me ater a elas. Bom, nota da expedição, o que eu colocar aqui, ela vai para a expedição, então separar e colocar caixas plásticas para reuso, aí vai, para despacho. Então, a mensagem que está sendo colocada aqui, a expedição vai chegar, não sai na nota, ela para na expedição. E aqui embaixo eu tenho todas as dimensões contábeis que eu poderia colocar. Nessa base está configurada projeto, sendo de custo, atividade, sendo de custo 2 de campanha. Campanha, no caso, por exemplo, eu querer mensurar campanha como uma dimensão, para até mesmo entender resultados, é fundamental que eu sete elas. E linha de plano de caixa, que é fundamental, porque se eu tenho um plano de caixa de previsão de entradas de recurso, uma vez que eu vincule isso na linha do plano de caixa, e fature consequentemente a hora que eu projetar um fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa estiver setado para que ele considere planos de caixa, o sistema vai expurgar automaticamente, pois ele entende que isso aí foi performado. E plano financeiro, que eu posso já começar desde aqui do meu pedido de venda, assim como o meu pedido de compra para o meu determinação do meu plano financeiro. A gente já fez vídeo sobre plano financeiro também. Vejam para que ele é usado. Bruno, eu quero setar que sempre que vem do comercial o plano financeiro é vendas. Ok. Faça uma personalização de janela, seta esse valor e não tem dificuldade. Também tem vídeo sobre personalização de janela. Bom, então reparem que aqui eu estou usando uma lista de preço do tipo normal. Mas se eu uso, vamos olhar aqui embaixo, ó, vamos nos ater a essa parte da tela. Mas se eu setar uma tela, uma ordem de venda do tipo markup, a gente vai perceber que novos campos vão aparecer na tela. Quais são esses campos? São os campos relacionados à parte toda de markup, que é o que está aqui embaixo. Ó. Aqui manteve-se igual, mas aqui embaixo ó, apareceu o campus da análise de markup. Então markup mínimo esperado, margem esperada, margem real e variação do markup. Não vou meter detalhes do markup nessa tela, nesse vídeo, porque acho que ele merece um vídeo específico. Depois faço um vídeo só falando sobre tabelas de preço do tipo markup e como que o pedido de venda se comporta nisso. Então vou voltar ao meu BRL aqui, só porque é o intuito da gente explicar campo a campo. Bom, e aí vamos para a linha do pedido. Bruno, eu não uso todos esses campos lá no cabeçalho. Posso? Pode você trabalhar da forma com que você melhor te atenda na parte toda de personalização de janela. Uma orientação que eu dou sempre é não se preocupe com a personalização de janela no primeiro momento.
Saiba todos os recursos que o sistema tem. Depois você tem clareza sobre o que você pode ou não usar. Porque muitas vezes o seu processo está limitado a um processo que você sabe, mas não é um processo que todas as outras empresas ou que é comum e que esse novo processo pode agregar muito no dia a dia. Bom, mesma coisa, dados adicionais, eu vou colocar aqui, consequentemente vai complementar. Se eu colocar aqui teste de descrição do item, ele vai complementar isso lá na minha nota fiscal. E aqui, a quantidade que eu estou faturando, eu poderia trabalhar com unidades de conversão de unidade de medida. Então, por exemplo, vou vender o PRD, o famoso PRD revenda, deixei configurado ele. Então, eu coloquei ele aqui, que é o Café Santa Mônica, e eu poderia trabalhar com unidades de conversão. Então, aqui eu estou vendendo o saco do café gourmet. Mas vamos imaginar que em alguns casos eu quero vender quilo. Poderia trabalhar com unidade de conversão? Sim. Poderia criar unidades de conversão para que eu possa vender em unidades de conversão. Lembrando aí que exportação tem uma tabela já nos últimos 2 anos que você não pode exportar na unidade que você quer, mas sim na unidade que o fisco determinou para determinados NCMs. Então, por exemplo, determinados produtos em face ao NCM, eu quero exportar em unidade. Não pode, tem 100 kg, isso está determinado lá na tabela que o fisco fez. A quantidade que eu vou vender, então eu quero vender 15 unidades desse item. Ele sempre vai me alertar em face à disponibilidade que eu tenho do meu estoque. A gente já fez um vídeo sobre isso daí. Se eu tenho ou não para vender. E aqui um ponto bastante importante, que ele traz qual é o preço base. Qual é o preço base que está colocado isso na minha lista de preço? O preço base meu é 105. Tem desconto? Não. Qual foi os juros da parcela? Então, meus juros da parcela, 18,82. O que acontece na prática? Eu quero negociar esse item. Aqui é o preço da minha lista, então o preço da lista, o valor da linha e os juros da parcela, 18,82. Vamos fazer uma pausa aqui para entender um item. Vamos lá nesse item do PRD Revenda. Então, vou voltar na minha lista de preço, lá do cabeçalho, só para a gente entender. Então, voltei na minha lista de preço. Eu estou usando aqui a lista de preço venda BRL. A gente já fez vídeo sobre versão da lista de preço, então não vou entrar no detalhe disso daí, mas eu estou olhando a minha lista de preço e estou olhando o meu preço de produto. No meu preço de produto, eu vou ter o meu item do PRD Revenda aqui a R$105. Então é o valor que ele trouxe como um preço base, meu. Bom, então eu estou falando o seguinte, olha, eu vou vender esse item aqui. Então, vamos voltar lá na minha linha do pedido. Então, vamos destrinchar cada campo desse. Quantidade entregue é o que eu já tenho expedição feita e efetivada. Quantidade reservada é 0. Por que é 0? Porque eu não coloquei o pedido em progresso ainda. Ordens de venda, a partir do momento que eu coloco elas em progresso, ele já reserva item em estoque, obrigatoriamente. Quantidade faturada, que eu já emiti de fatura. E quantidade anulada são quantidades que eu posso ter perdido antes mesmo de ter feito esse pedido completado. Quando eu completo um pedido, para mim poder falar que eu não quero mais esse item, eu fecho o pedido. Quando eu tenho um pedido em progresso, eu posso anular ele. Então são coisas distintas. Um pedido efetivou e eu não entreguei por algum motivo, e o outro eu tentei vender e não consegui vender por algum motivo. Parecem coisas iguais, mas são distintas. Então uma coisa pedido completado eu fecho, e quando eu fecho eu posso pôr um motivo, e a quantidade que entre a quantidade vendida e a quantidade faturada, eu perco ela. E o anulado é diferente, vendi, não cheguei a efetivar a venda e anulei, ou seja, perdi essa venda por algum motivo. Então, ponto muito importante, na minha própria tela de ordem de venda, nas linhas, no próprio relatório de detalhes de ordem de venda de pedidos, eu consigo mensurar e ter clareza o que eu vendi, já entreguei e não entreguei ainda. Bom, preço de negociação é o preço que eu vou negociar. Uma vez que eu mexo nesse campo, ele troca aqui embaixo, a gente vai ver isso acontecendo. E preço unitário é o que veio de origem da lista. E preço base é o preço base meu que eu comecei a trabalhar. E a diferença do preço efetivado em nosta é o que pode gerar desconto ou não. Então, olhem o que eu vou fazer. Vou falar que eu quero 10% de desconto. Ele mexeu neste cara aqui porque ele falou o seguinte, meu preço unitário vai ser R$ 94,50, onde o meu preço base é 105. Onde o meu preço negociado, não negociei o preço, dei desconto direto. E meu preço de lista originalmente era R$ 105. Só que então, na nota fiscal, vai consequentemente calcular
desconto. Ah, mas eu não quero que saia desconto da minha nota. Ok, se eu venho aqui e seto 94,50, ele vai obrigatoriamente zerar esse item. Ah, não, mas eu não queria mexer aqui. Eu posso mexer diretamente aqui, 94,50. Ok, repare que ele vai manter todos os dados normais e ele vai falar o seguinte: tá bom, se o seu preço é 94,50 aqui dentro, isso agora estou incorporando os juros. Olha os juros da parcela aqui. Então, onde era 105 com 16, o meu preço unitário foi para 111. Ele passa a incorporar os juros na parcela. Então, vamos imaginar o seguinte caso: eu quero vender por R$100 essa mercadoria. Tá bom, R$100 a mercadoria, quanto que vai sair o meu valor efetivo de venda? Bom, com R$100, calculando os juros que eu estou aplicando de R$17, o meu preço vai para 117. Ah, não, mas eu não quero calcular assim, eu quero efetivamente que o meu preço saia R$100. Ok, então eu posso vir aqui e obrigatoriamente ele vai travar o meu preço e dando um desconto para mim de 17,93%. Então, o que é muito importante aqui? Por mais que eu mexa em todos os itens, eu sempre tenho as referências do preço base da lista, do qual foi os juros da parcela, qual foi o valor que eu vendi efetivo e qual foi o desconto que eu apliquei. Aqui eu estou aplicando desconto diretamente na linha, mas eu poderia aplicar desconto no total. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu vou deixar aqui eu quero vender esse item por R$150. Beleza, ele vai falar para mim que obrigatoriamente deu um juros de parcela de R$26,89. Ele já gritou comigo aqui o R$26,89. E no final, eu quero dar um desconto no final desse item de R$26,89, porque eu não quero calcular juros. Lembrando aí que a gente já viu em outro vídeo também que os juros está na condição de pagamento e eu posso ter exceções lá no parceiro de negócio, no campo de juros. Tem um vídeo sobre parceiro de negócio, a gente fala isso, onde eu deixo o valor nulo, ou seja, não é zero, é nulo, e ele não calcula os juros com uma exceção para esse parceiro efetivamente. Bom, consequentemente, eu já setei esse item aqui e eu fiz uma minha ordem de venda. Aqui embaixo ele vai setar para mim automaticamente todos os dados tributários, para mim não ter que me preocupar, e também poderia, na parte de referência, setar itens diferentes aqui embaixo para dimensões contábeis. Aqui são relacionados aos quais transporte, na hora que a gente for falar sobre triangular no futuro a gente fala mais, mas basicamente se fosse uma entrega triangular, ele ia setar automaticamente aqui já as configurações da nota fiscal de transporte. E aqui embaixo eu tenho também a referência do pedido, a referência do linha do pedido para a parte toda do XPL e NPL que a gente falou no começo do vídeo. Bom, uma vez que eu fiz o meu pedido de venda, eu já estou tranquilo que ele entendeu isso daí, ele já fez minha ordem de venda e eu tenho o meu valor aqui embaixo e, consequentemente, tudo que eu vou tributar desse item. Bom, qual é o próximo passo? Esse pedido, até agora, ele não tem nenhum valor, mas ao preparar ele, olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu só configurar a taxa aqui, desse documento que eu mudei lá na ordem. Acabei mudando sem querer. Esse é um outro suporte bastante recorrente para nós. O que acontece? O sistema setou automaticamente a taxa de venda principal. Eu mudei ela e nesse sentido o sistema está falando para mim o seguinte: olha, a taxa, a gente já fez um vídeo sobre taxa, o guarda-chuva de impostos que são permitidos nesse pedido é 1 e você trocou manualmente. Você não pode trocar manualmente porque não vai funcionar. Ele vai dar alguma inconsistência no final. Então aqui eu votei a taxa. Do mesmo jeito que eu votei a taxa na mão lá, eu poderia ter feito o reprocessamento no pedido. Que esse cara do reprocessamento do pedido é muito importante. Se eu trocar, por exemplo, o tipo de documento, ou o parceiro, ou até mesmo o endereço de entrega, são itens preponderantes para a parte da aplicabilidade tributária. Então, consequentemente, o sistema vai me avisar que eu devo recalprocessar o pedido da parte de impostos, recalcular os impostos, redefinição de impostos, CFOP e taxa, para que o sistema me libere. Porque, imagine o seguinte, faça um pedido para entregar dentro do Estado. Troco o parceiro de negócio que é para fora do Estado. A tributação não é a mesma. Então, eu deveria, consequentemente, reprocessar essa tributação para que eu possa entender. E até mesmo tirar a reserva de estoque. Um ponto importante aí também, muito passivo de dúvida, é que quando eu tenho, fiz um pedido, coloquei dois itens nesse pedido, completei a expedição, gerei o pedido, gerei a remessa para a expedição,
completei a expedição, por algum motivo decidi estornar. Estornei a expedição, voltei no pedido e quero tirar aquele item, um dos itens da linha do pedido. Eu não consigo tirar, porque ele já tem um fluxo contínuo, ele já está amarrado à expedição que foi estornada. Então, como eu faço para que não saia na nota fiscal? Eu zero essa quantidade. Então, eu poderia tirar as reservas de estoque, zerar as quantidades que eu não quero que saia mais a nota, colocar novas quantidades e reprocessar o pedido. Bom, então nesse caso aqui, como eu já coloquei esse pedido, dei uma ação nele em progresso, se eu falei a verdade e falei a verdade, aqui ele consequentemente reservou 15 unidades no meu estoque. Então, beleza, não entreguei nada ainda, por isso que esses valores estão assim. Então, nesse caso aqui, eu vou completar o pedido, então eu vou completar o pedido, então vamos seguir o fluxo. Então, completei o pedido, ele está completado, então teve sua sequência. Só para a gente ir seguir o fluxo até o fim, o que eu vou fazer? Eu vou gerar a remessa desse item, só para a gente ver ele mudando as quantidades nas linhas e entender a dinâmica do sistema. Então, eu vou gerar uma remessa para ele, aqui. Então, eu vou vir aqui, vou gerar, ele já apareceu para mim qual é a região minha de entrega. Aqui ele já gerou a expedição completa. Se eu volto agora na minha ordem de venda, só para a gente entender a dinâmica dela, na linha, olha o que aconteceu neste campo aqui. Então eu tenho quantidade reservada agora zero. Por quê? Porque, consequentemente, eu tenho 15 aqui. Quem são esses 15 itens? São os 15 itens que eu já entreguei. Então eu já entreguei. E, consequentemente, requisitado a 15. Então, se eu volto aqui, ó, no meu produto, então, por exemplo, vou pegar o PRD Revenda. A qualquer momento da barra de ferramenta, a gente pode consultar produtos. Estou no meu PRD Revenda, vendo este cara aqui. Eu já consigo entender que eu não tenho mais ele reservando, porque ele já foi entregue. E se eu consigo vir aqui no meu reloginho, que é o histórico das ações, consequentemente eu tenho ele não ainda contemplando na parte de faturamento, porque eu não faturei, mas ele já saiu da reserva. E ele já entrou na minha quantidade requisitada, que é a quantidade que eu tenho pendente para entregas. Ou seja, tá, e aí? Tá na expedição e não faturei ainda. Qual é o segmento disso? Então, repara que eu consigo ter toda a ideia clara onde está parado esse fluxo de pedido. Bom, eu vou faturar para a gente ver ele tirando a quantidade aqui, colocando a quantidade normal. Então, o que vai acontecer aqui eu quero vir aqui, eu quero estornar esse pedido. Então, vou vir na minha remessa que ele gerou. Só para a gente fazer um paralelo depois com o encerramento. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou estornar essa expedição como se tivesse um erro operacional. Nesse caso, é o exemplo que eu dei anteriormente, que eu já não conseguiria tirar mais esse item da linha, porque ele está amarrado. Eu vou voltar na minha tela de gerar remessa. Eu vou gerar uma remessa parcial desse item. Não é o caso, aqui mesmo eu quero gerar para a gente poder enxergar depois a dinâmica. Então, eu vou entregar ele em preparar. Eu vou falar aqui que eu quero entregar ele, deixa eu pegar ele aqui, esse item aqui. Então, vou falar esse cara, vou gerar em preparar, sem ação nenhuma de documento. Bom, então eu vou gerar a remessa em preparar, que eu vou fazer uma expedição parcial. Então, nesse caso aqui, vou entrar na minha expedição, eram 15 unidades que a gente estava faturando. Eu vou falar que essa unidade minha vou pedir apenas 10. Então, consequentemente, vou completar a minha expedição. Consequentemente, ele estaria apto a criar o meu gerar fatura manual. Olha, 50 aqui, 292. Só fazendo um paralelo ainda. A nota da expedição, ela veio normal para a expedição, que é o que a gente colocou no pedido, né? E um outro ponto importante aí é que se a gente voltar lá no nosso pedido de venda original, a gente vai perceber o seguinte, que agora eu tenho, além da quantidade
reservada, então, ó, eu tenho 15, que é a quantidade minha de venda, eu tenho 10 entregues, 5 ainda reservado. E a partir do momento que eu faturar esse item aqui, eu vou faturar ele. Eu tenho também na minha ordem de venda agora o meu quantidade faturada. E nesse caso, se eu encerro o pedido, então, por exemplo, ele vai colocar na quantidade de venda perdida. Então, vamos lá, motivo de encerramento. Vou colocar aqui concorrência do preço inferior, e vou fechar esse pedido. E ele está falando para mim agora aqui, porque eu tenho uma fatura ainda. Então eu não faturei, eu efetivamente não completei a minha fatura. Eu não dei sequência na minha nota fiscal. Se eu entrar na minha fatura aqui, ó, ela está completada, mas não dei seguimento ainda no meu item de faturamento. Vamos transmitir essa nota fiscal. Bom, então aí, uma vez que eu anulei, uma vez que eu fechei esse pedido, o que acontece na prática? Vamos na linha do pedido. Então, na minha linha de pedido, eu tenho lá, consequentemente, quantidade vendida 15, quantidade entregue 10, quantidade faturada 10, quantidade reservada 0, quantidade anulada 0, mas eu tenho a quantidade minha de venda perdida. Por quê? Consequentemente, eu perdi essa ordem de venda, essas quantidades de venda. Então, vamos pegar lá para a gente entender isso daí. Está aqui embaixo na minha quantidade de venda perdida, assim. Então, eu consigo vir e calcular qual a demanda minha reprimida e o porquê que eu perdi cada um desses itens. Bom, espero que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é bastante material mesmo sobre a ordem de venda. Espero que tenha sido claro aí e até o próximo vídeo.